Bom dia, graça e paz da parte do Senhor. Quero já neste momento maravilhoso que o Senhor nos concede, ter esse momento de encontro para contigo, compartilhar com você que de Deus só vem maravilha. Por isso que a Bíblia diz que a paz do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele vem só com os planos perfeitos, planos bons, planos agradáveis para nossas vidas. Nada que Deus tem para mim e para você é para trazer dor, tristeza, angústia ou decepção. Deus não decepciona ninguém. Amém? É nós, pela nossa atitude, que nós que decepcionamos com ele, pelos nossos erros e falhas, acha que ele está fazendo errado muitas das vezes. Não é? Mas é bom demais buscar a Deus e compreender aquilo que ele tem para mim, que ele tem para você. E muitas vezes nós queremos resposta na hora. Muitas vezes nós queremos muitas coisas de repente, mas nós não entendemos o que Deus está falando para nós. E neste momento que eu quero mais uma vez compartilhar algo de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Onde o título da minha Bíblia diz a confissão de Pedro. Uma confissão verdadeira faz a diferença. Uma verdade verdadeira, ela faz a diferença. Eu quero compartilhar com vocês, para você entender o porquê nós devemos nunca desistir da luta, mas permanecer nesta batalha, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Vamos começar a ler aqui, então, e nos alimentar, que o Espírito Santo venha te ensinar, que o Espírito Santo venha te instruir, que o Espírito Santo venha abrir a tua mente. Amém? E eu louvo a Deus, porque mais de 10 anos, lendo a Bíblia, eu não entendia, porque eu deixava simplesmente para o homem. Não sei se você tem esse costume, você vai na igreja, você quer ouvir só o que o homem está falando. Então, quando você começa a mergulhar dentro do manual, você começa a entender, ter o discernimento que Deus está falando. Olha o que Deus quer falar conosco nesta noite. Que o Espírito Santo venha ampliar a nossa mente de maneira sobrenatural, que abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que a gente possa, então, aqui vencer. Amém? Em nome de Jesus. Diz assim, a confissão de Pedro, 16, capítulo 16, versículo 3. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É lógico, o Senhor Jesus sabe o que o pessoal diz. Mas o Senhor sempre quer ouvir algo da tua boca. O Senhor quer ouvir algo do teu coração. Porque nós sabemos, a Bíblia diz, que o povo louva, né? Jesus fala, o povo me louva da boca para fora, o coração está longe. Então, o próprio Deus, ele tem todo tipo de estratégia. Ele é o dono de todas as coisas. Ele queria ouvir a da boca daquele povo. Né? Qual a intenção do Senhor? Mostrar para eles que Deus é Deus. Ele sabe de tudo, e nada vai mudar os planos do Senhor para nossas vidas. Daí perguntou, que dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos responderam, e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Andando com Jesus, não conhecia Jesus. Quando de nós está andando com Jesus, não sabe quem é ele. Sabe por quê? Porque nós estamos em busca de algo. Nós vamos muitas vezes na casa do Senhor, vamos conhecer Jesus. Só que chega lá, você encontra algo que não é bem aquilo que você foi buscar. E não conhecemos Jesus. E vai chegar um momento que vai vir vários Jesus, viu? Vai vir vários. Vão falar ele ali, a ele lá, ele do outro de lá. A Bíblia fala, não vai não, porque ele vai vir como um ladrão. Mas tinha um ali que sabia quem era Jesus. Vamos entender quem é ele. E lhe disseram, o João Batista, né? Amém. Versículo 15. E disse-lhes, e vós, que dizem quem eu sou? E Simão Pedro, lá no versículo 16, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amado, quantas pessoas já viu o milagre de Cristo na vida de uma pessoa, mas não acredita? Aqui Pedro falou, tu és o Filho do Deus vivo. Fez a diferença na vida de Pedro. Ele confessou, tu és o Filho de Deus. A carne não confessa,
que Jesus é filho de Deus, mas o Espírito sim. O diabo não confessa, mas o meu espírito sim. Aqueles homens ali, por mais poderia ver que era Jesus, mas não queria crer. Por quê? Porque é homem, filho de José. Né? Ou se formos olhar, mas Jesus está morto, ele morreu, como é que ele vai fazer milagre? Como é que ele vai operar? Ele não está morto, não, ele está vivo. Mais vivo do que eu. Entenda que Deus quer falar com você nesta manhã. Passou palavra complicada esta? Não. Toda a Bíblia é um manual que traz a palavra plena, transparente, verdadeira. É nós que não buscamos a Deus para entender o que Deus está falando. Olha o que ele vai dizer então. Então ele falou para Pedro, né? O Simão Pedro então disse, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Pedro sabia quem era Jesus. Então, olha a resposta de Jesus. Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, quer dizer, mais do que feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne, tá vendo? E sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quem habita dentro de você? Se for Deus, vai te revelar só coisas preciosas e maravilhosas. Se for Deus, vai te mostrar para você que através de Cristo Jesus você entra na Nova Jerusalém, você tem um pensamento abençoado, uma vida restaurada, filhos restaurados, que toda aquela bagunça, tudo aquilo que estava fora do contexto santo cai por terra. Quando nós confessamos a Ele como nosso único Senhor e Salvador, e que Ele é vida, Ele é a salvação, Ele é o Deus vivo, Ele é aquele que veio, morreu, está vivo e continua operando milagre para nossas vidas. Pedro então confessou: Tu és filho do Deus vivo. Então o Senhor falou para ele: Bem-aventurado és tu. Então, quando você confessa o amor de Cristo, tu és feliz. Quando você confessa que só um Criador e Senhor e Salvador, você é feliz. Porque Deus sabe dentro de você quem que habita. Deus sabe dentro de você as tuas intenções, o que tem saído da tua boca. Então, Deus sempre quer ouvir algo de mim e de você. Por isso que Deus fala: Filho, me dá o teu coração. Só que agora aqui vem algo interessante pelo nosso sofrimento. Por aquilo que nós passamos, porque não buscamos entender os projetos de Deus. Aqui só estou chamando você para entender um pouquinho da confissão de Pedro, a confissão de Pedro que fez na vida dele. Confessa ao Senhor, para você entender o que Deus tem para você. Vamos voltar aqui, né? Parece que eu estou enrolando, mas não. É que Deus vem colocando uma palavra na boca, vai saindo muitas outras coisas que tem aqui para falar. Então ele diz, né? Bem-aventurado és tu, Simão, bem-aventurado és tu. Mais do que feliz, né? Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Quer dizer, Deus conhece Pedro. Deus conhece você. Você confessa que o Senhor é aquele que te tirou do Egito e vai te fazer morar na Nova Jerusalém? Deus conhece teu pensamento, teu coração. Pedro aqui é um exemplo que Deus está dando. Você falou que eu sou filho de Deus, então eu confesso que você também é Pedro. Deus conhece as ações de Pedro, Deus conhece as minhas ações, Deus conhece as tuas ações. Como você tem falado do amor do Senhor, ou você não tem falado? Como você tem falado de Deus nas ruas, na casa dos teus irmãos, somente na casa do teu irmão, aquele que não gosta de ouvir falar do Senhor Jesus? Como você tem falado? Que o Senhor é aquele que veio para salvar e restaurar, e a obra já foi feita, Ele não está fazendo, Ele não vai fazer, Ele já fez, é nós que temos que permanecer para que a obra se cumpra, que quando o véu rasgou de cima a baixo, Ele foi determinado a tua salvação. Se querer, será salvo tu e tua casa. O Senhor Jesus não veio para abolir a lei, Ele veio cumprir ela agora, e vai se cumprir, passarão os céus e a terra, mas a palavra vai se cumprir. A tua vida está em Cristo, você confessa que o Senhor é Cristo, é Jesus, é Filho de Deus Pai? Se você o confessa e vive para Ele, fugindo da aparência do mal, dizendo não ao mal, aborrecendo o mal, aborrecendo as suas vontades, Deus confessa, Deus sabe quem é você. Então o Senhor vai falar: você é feliz, é o Isaac, você é o Luiz, é você o Sebastião, você é o Manuel. Ele conhece você, então Ele está falando: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que igreja, que pedra é essa? Essa pedra aqui não é Pedro não, tá bom? Você tem pensado isso? Se alguém tem falado isso para você, que a impressão que dá é essa, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, dá a impressão que ele está falando que é Pedro. Pedro não é pedra, não. Ali não. Essa pedra que ele está falando que é o próprio Jesus. Ele não falou sobre mim, então, né? Então ele está falando, é em meu nome, o que isso quer dizer? Amém? Edificarei a minha igreja. Edificou Pedro, Pedro é a igreja.
unido, né? Nós somos igreja quando estamos unidos. E Pedro estava ali com os discípulos. Então, Pedro é igreja. Então, eu me edificarei em ti. E Pedro edifica em mim. Quer dizer, Deus mora no coração de Pedro e Pedro mora no coração do Senhor. Deus mora no teu coração. Teu coração dele é um coração de enganoso ainda. Porque quando a gente está no mundo, o nosso coração é enganoso. Quando a gente vive o mundo e ainda tem a liberdade, eu tenho o livre-arbítrio, então o Senhor ainda não faz a habitação completa dentro de mim. Você confessa que o Senhor é Deus? Você confessa que Jesus é o Filho do Deus vivo? Porque ele te fala então, você é fulano de tal. Teu nome, ele conhece você pelo teu nome, ele sabe tudo sobre você. Amém? Então ele falou, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, o mal, Pedro, não vai prevalecer contra você, porque você é igreja, Pedro. O Senhor edificou ali, Pedro. Eu sou a igreja, unido com o povo, unido na casa do Senhor. Nós somos igreja unidos, separados não somos igreja, nós somos ovelha. Quando estamos dentro da casa do Senhor, estamos em igreja, louvando, exaltando o Senhor. Então, sobre você, Pedro, a porta do inferno não prevalecerá. Sobre você, família, projeto de Deus, a porta do inferno não prevalecerá. Sobre você, Joaquim, Antônio, Sebastião, Maria, Simone, fala aí o teu nome. A Bíblia está dizendo, o Senhor que diz, a porta do inferno não prevalecerá contra você, contra a igreja escolhida do Senhor. Coisa linda. Coisa linda que o Senhor está falando comigo e com você. Só que agora o Senhor vem me ensinar, eu e você, para a gente prevalecer, para que essa porta do inferno não prevaleça. Como assim? Como a gente está no mundo, a gente vive debaixo do quê? Debaixo do jugo do diabo, não é isso? Quando a gente vive os desejos carnais, a gente vive debaixo do jugo da carnalidade, daquilo que o diabo gosta. Então ele está no controle. É ele que está no comando. Pare e pensa para você ver. Que antes de nós virmos para Jesus, o que nós fazia, falando eu, nunca agradou a Deus. Estava debaixo do pecado, debaixo da maldade, debaixo daquilo que o mundo me oferecia. E era bom, né? Era bom. Estava morto e não sabia. Era um zumbi andando para a rua. Não tem valor. Sobre você, Pedro, sobre você, igreja, sobre você, família, a porta do inferno não vai prevalecer. Por quê? Porque o Senhor habita em mim. Nós não estamos edificando em Deus? A rocha não é o Senhor? Se nós edificamos, nós, casa, na rocha, vento vai soprar, mas ela não vai cair. Agora, se nós edificar na areia, a hora que o vento pensar em soprar, já desmoronou. Porque qualquer lutinha faz com que a gente desista de Cristo, ou edificar na areia. Mas vai desabar. Mas se você edificou no Senhor, você vai permanecer de pé. É uma videira, a raiz ela é profunda, ela vira aquele anzol, mas não quebra, ela entorta. Então seja uma videira, né? Seja arraigado, seja a raiz profunda, porque assim o inferno não vai prevalecer contra você. Então vamos entender o que Deus está falando isso aqui. Eu disse, quando a gente está no mundo, a gente vive debaixo do jugo do inimigo. Então a gente está dentro de uma cacholinha. Sabe quando você fala, falando de tal, entrou numa redoma de vidro? Depressão. Depressão faz que a pessoa entra no quarto e não sai mais. Está fechado ali dentro. Amém? Então a gente não sabe com quem isso ocorrer, muitos se suicidam. Remédios, anos e anos. E não consegue ser curado e muitas vezes morre com aquilo. Vamos lembrar da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala que ela gastou tudo que ela tinha e não resolveu. Mas então na caminhada de Cristo, quando o Senhor veio ali para curar ela falou, se tão somente eu tocar na orla de Cristo, na orla do vestido do Senhor, serei curada. Ela fez, ela foi curada. Então quer dizer, ela empurrou a porta. Comece a entender o que Deus está falando. Ela estava presa, Deus me trouxe isso aqui agora, tá? Eu tinha algo para falar, Deus me trouxe outra da mulher do fluxo de sangue. Ela estava presa no fluxo de sangue, porque naquela época o pessoal era bastante covarde em relação a isso. A mulher era suja, né? No tempo dela, você sabe, mulher que eu estou dizendo, no teu tempo se transforma suja, né? Naquela época, não, hoje é natural, é bênção de Deus. Mas naquela época era vista pelo homem como uma mulher que estava suja. Então ela era humilhada, era deixada de lado, pelo que dá para a gente entender. Imagina o sofrimento de há 12 anos, com fluxo de sangue, né? Derramando sangue, direto. E a Bíblia fala então que ela gastou tudo que tinha, não conseguiu. Ela pensou, se tão somente eu tocar na orla do Senhor, do vestido do Senhor, serei curada. O que ela fez? Ela se arrastou, vamos dizer assim. Ela estava numa redoma essa que é o fruto de sangue, envergonhada, se sentia humilhada, se sentia rejeitada e tudo mais um pouco.
Quantos de nós estamos dessa renoma por uma conta de água, por uma conta de luz, por uma prestação, pelo casamento, pela droga dentro de casa, pela bebedeira dentro de casa, pela prostituição, pelos desejos carnais, pelas mentiras, pela falsidade, pelo engano e tudo, e mais um pouco. Estamos nessa redoma. O Senhor veio e entrou nas nossas vidas e começou a nos transformar. Só que quando a gente está debaixo do jugo do inimigo, nós não temos força para sair. Porque quem está na comanda é o Senhor, porque assim eu deixei. Eu busquei o mundo, eu fiz, me ensinaram, então o mundo já, quando eu nasci, o mundo já tomou conta de mim, o pecado, vou dizer assim, nascemos do pecado. Mas então quando você clama a Deus, Deus envia alguém, vai lá e te tira, te restaura, te renova, você converte ao Senhor, você se transforma em luz, porque antes eras treva. Então quando você vem para Cristo, você se passa a ser luz, né? Seja luz nesse mundo, seja sal, seja luz do mundo, seja sal nessa terra. Então Deus te resgata e te tira deste mal. Presta bem atenção, é algo sobrenatural que Deus quer falar com você. Então Deus entrou na tua vida e tirou do mal. Só que muitas das vezes a gente vem para Jesus com alguma intenção, não de ser alcançado pela salvação. Porque o plano de Deus é salvação, não é outra coisa, não é riqueza. E a gente vem buscar riqueza. Então, como a gente encontra na riqueza, a riqueza é a salvação, né? Ela está ali, não estou buscando riqueza de salvação, estou buscando riqueza, né? Buscando essas coisas. Está entendendo o que eu estou falando? Então, o que faço? Eu dou um passo para trás. Eu voltei para o mundo de novo, entrei em outra cachola. Presta bem atenção. Então, o inimigo tornou-me fechar. Mas como nós temos Cristo no coração, e a gente sabe que é com oração, aí você clama de novo, e a igreja então entra a teu favor, não vamos resgatar ali o Luizão, sou eu. Então a igreja começa a orar comigo. Então a igreja entra o meu socorro, o meu favor. Aí se cumpre, a porta do inferno não prevalecerá com a tua igreja, contra a igreja. Sabe por quê? Porque eu estou ali, sei que eu voltei para o mundo. Mas eu não quero estar no mundo, só que as batalhas, as lutas, quando eu voltei a ser crente, não consegui vencer. Por quê? Porque eu não estava vivendo a palavra. Por isso que se você vive a palavra, você vence a adversidade. Conhecereis a verdade liberta. Então eu não aceito a palavra viva, então eu aceito o engano. O engano vai fazer corrente numa cachola. Então eu estou preso de novo no jugo do inimigo, eu estou ali nessa cachola. Mas a igreja, pela misericórdia do Senhor, vieram ao meu encontro, ao meu favor, me resgatar. Então todo mundo entra comigo em oração. E eu estou empurrando uma porta. Porque eu estou fechado. Eu estou fechado, pode ser no grilhão da incredulidade, da mentira que eu falei, do mal que eu falei do meu pastor, do mal do que eu falei da ovelha, do grupo de louvor. Da vez eu levantei contra o ministério, então o inimigo me guardou ali, eu dei a legalidade do inimigo. Mas a igreja está orando comigo, então eu estou empurrando uma porta. Sabe que essa porta é como se você fizesse isso aqui, ó. Como é que eu vou colocar aqui para você entender? Essa aqui é a porta do mal. Amém? E eu sou a igreja. Dá para você entender aqui? Eita, aí. Essa é a porta do mal. A igreja está comigo aqui, ó. Eu estou empurrando, porque eu quero sair daquele meu pecado. Eu quero sair da minha incredulidade. Eu quero sair da maldade que eu falei. Eu quero sair do pecado que eu ocasionei a mim. Eu quero sair do engano. Eu quero sair dos grilhões, da mentira, da falsidade, tudo aquilo que eu estou aprisionado. Voltei a beber, voltei a fumar, voltei a mentir, voltei a prostituir, voltei a trair a minha esposa, ou vice-versa, voltei a mexer com droga, mexer com tudo. Aqui a porta do inferno está aqui, ó. Aí a igreja está orando comigo, nós estamos ali, nesta batalha. Mas vai indo. Amém? Força. A igreja está orando, é jejum, é propósito, é monte, é oração, eu estou na igreja. Aleluia. A igreja está ali, está orando comigo, eu começo a fortalecer de novo, começo a entender, só que eu for com a mão para lá, vai esconder. Então eu vou ficar aqui para você entender o que eu estou falando. A igreja está orando comigo. O Espírito Santo está aqui comigo, porque eu converti de novo, eu me arrependi. Mas a igreja está comigo, mas a porta do inferno vai estar ali todos os dias. Lembra que o inimigo, ele não descansa, ele não dorme. O inimigo, ele trabalha 24 horas para nos tirar do foco de Cristo. Então essa porta, ela está diante de nós todos os dias. Mas Deus é maior, Deus é comigo, o Espírito Santo é comigo. A igreja está orando, então nós vamos vencer. Sabe por quê? Porque maior é Deus. A porta do inferno, ela vai ter que abrir. Amém? Ela vai ter que sair, não vai prevalecer contra a igreja. A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Agora nós estamos unidos como igreja, eu não estou sozinho mais. É um cordão de 3 dobras, aleluia. É um cordão de 3 dobras. A igreja está me dando força, o povo ali está orando, pastores, irmãos.
Você, amado, que está deixando o teu dom de louvar, de adorar, de expulsar demônio, você está deixando isso de lado, Deus vai te cobrar isso depois, coloca na posição, porque a porta do inferno ele não vai desistir. Mas a Bíblia fala, respeita a Deus, sujeita a Deus, resistir o diabo, que ele vai ter que fugir. Então, mas todo dia essa porta está diante de nós. Hoje, né, tem a oração da madrugada. O inferno saiu, a porta abriu, venci mais uma fase. Amanhã, pastor, nós vamos estar contigo ali no monte, nós vamos estar ali orando, uma porta do inferno saiu de novo. Todos os dias, meus amados irmãos, nós temos que vencer. Todo dia uma fase, é como um videogame. Quando a criança pega o videogame, ela não vai vencendo todas as fases, é a mesma coisa. Mas de repente, se vem o homem, o cara que faz, né, a pessoa perder. Game over. Por isso que eu não me esqueci negócio, esse é o nome aqui. Né? Então todo dia nós temos que vencer. Todos os dias. Para a porta do inferno não prevalecer contra a minha igreja, contra você, igreja. Unido é oração, é estar na casa de Deus, é ler Bíblia, é comer a Bíblia, é comer a palavra, é ler a palavra, não apenas ler, é comer, digerir ela, é alimentar, é fortalecer. Sabe quando você está fazendo um trabalho que as madeiras é pesado, o tijolo é pesado, você não tem que fazer carreta, mostrar medo, né, para o tijolo? Faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. O único meio da porta do inferno não prevalecer contra você é oração, é propósito, é oração. O pastor, estou cansado, ora mais um pouco. A igreja é longe, vai a pé, que quando você estava no mundo, você ia até, andava 10, 15 quilômetros para poder dançar, para fazer alguma coisa. O pessoal vai longe para poder fazer qualquer coisa. Não é assim que funciona? Não quer que a porta prevaleça contra você? Ora, esteja na casa do Senhor. E só que é o seguinte, você não deve orar só na casa de Deus, é dentro da tua casa. O ministério começa dentro da tua casa. O ministério começa dentro da tua casa. Que às vezes você ora só lá na igreja. Às vezes você ora só quando você está com os teus irmãos, com os teus pastores. Não, dentro da tua casa é batalha, porque o inimigo está batalhando para que a tua casa pereça. Na igreja você ora, você glorifica, você entra ali, você ora, você... Não. Mas em casa o que você faz? Você vai dormir? Chama a esposa, vamos orar. Chama os filhos, vamos orar. 3 horas da manhã, meia-noite, 11 horas, 9 horas, 6 horas da manhã. Você vai ao trabalho, antes de sair, põe o joelho no chão, ora, se eu guardo a minha casa, meus filhos, minha esposa, minha família. Chegou do trabalho, começa a orar. Dentro do teu trabalho, né, em pensamento, se há condições de voz alta, porque orava em voz alta, muita gente, o que está acontecendo, pastor? Estou orando, falando com Deus. Muitas vezes eu passei, perdi irmão e não vi na rua. Durante 11 anos, eu caminhei daqui onde eu estou até lá no telho, para pegar o caminhão que eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava. Um dia um moço me perguntou, moço, você é crente? Eu falei, você só me orando todo dia? Vai todo dia. É assim que vai fazer com as portas do inferno não prevaleçam. É oração. Porque você está ali todo dia empurrando. Quando a gente está sozinho, nós sabemos que o diabo, quando a gente está no mundo, né, a gente sabe que é um demônio que vem impedir a vida da gente ir adiante. Mas quando você vai para Jesus e você volta para o mundo, são 7 demônios a mais, são 7 portas a mais, vamos dizer assim. Eles vão, esconda a mão, né, aqui. Então ele vai batalhar aqui, ó, você vai empurrar, ela não vai abrir. Certo? Na tua força ela não vai. Aí por isso que muitos desistem. Não consegue trabalho, não consigo parar com isso, não consigo porque o inferno ele não vai desistir de você. O inimigo não quer desistir de você, ele é um condenado, ele já está, o inferno foi feito para ele, mas ele quer arrastar você, por isso essa porta do inferno está aqui. Isso aqui não é porta não, é minha mão, arrependido em nome do Senhor Jesus. Né? Exemplo, a porta está aqui, mas você crê que Deus muda e você começa a voltar, então a igreja entra em oração. Aí você começa a entender que é só através de oração mesmo, aí começa você, aleluia. Porque ainda toda hora que a igreja vai estar junto com você na tua casa. Aí a tua esposa, a mamãe, o papai, os filhos, ajoelham no chão e começa. Deus é grande, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à direita, não seria atingido, aleluia. Se crer, verás a glória do Senhor, não tenha medo, não temo, estou contigo, não mandei eu, a porta vai ter que sair. Maior é Deus que te chamou, aleluia. Poderoso é o Senhor.
Lembra, quem fez o gigante foi o Senhor só nos prova. Se nós sermos aprovados, o inferno... Opa, não curto o nariz. Se nós formos aprovados, o inferno vai ter que sair. Entende o que Deus está falando? Por isso que falou, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é Jesus, para te provar para você que a pedra é Jesus, né? 1 Pedro, vamos lá em 1 Pedro, um pouquinho só para ver o que Deus vai falar para nós. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz, ó, e chegando vós para ele, a pedra viva. Quem chegou então ali para Pedro? Quem chegou no meio daquele povo? Quem foi? Foi Jesus, né? Então ele é a pedra. Então, ó, e chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Quem não aceitou a Jesus? Não foi o homem? Não foi Jesus que não nos aceitou. Então a pedra é Jesus, é ele que é rejeitado, ele é a pedra. Amém? Chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Eita glória! Então Deus diz que você é pedra também. Mas a pedra naquele momento é Jesus, é nele que você edifica. É em Cristo que você edifica. O culto racional, verdadeiro. É em Jesus que você deve fortalecer. É no Senhor que você deve confiar e crer na obra dele, que ele é fiel. Tudo está aí diante dos nossos olhos. Tudo foi ele que fez. Oh, glória! Desculpa. Que maneira de expressar. Que é bom demais. Sentir o que eu estou sentindo. A questão é essa. Aqui dentro arde. Por quê? Porque eu levei 10 anos para discernir a Bíblia, para começar a entender a voz do Senhor. Que a gente tem o costume de não ler a Bíblia. O pastor está lendo, o irmão está lendo, está beleza. Não, eu tenho que ler. Na escola, quando você está estudando, eu tenho o professor que lê para você. Você não tem que abrir o caderno, você não tem que ler o livro. Você está estudando em casa para fazer uma prova, você não tem que ler o livro. Que é um exemplo, é a mesma coisa. Eu não tenho como me fortalecer em Cristo. Eu não tenho como eu conhecer a Cristo se eu não tiver no manual. Então no manual os olhos abrem, os ouvidos abrem. Aí eu entendo que a mão do Senhor não está encolhida para que eu não possa me abraçar. Eu entendo que o ouvido do Senhor não está tampado para que eu não possa me ouvir. Eu entendo que o Senhor está com a mão estendida, só esperando eu erguer a mão. E quando eu ergo a mão, o Senhor me toma para a mão e me dá vitória. Então, quando eu creio que o Senhor está na direção da minha vida, porque eu assim, falei, Senhor, toma-me, guia-me. Aí eu começo a entender que verdadeiramente eu estou vivendo Cristo. Aí é onde eu começo a ver que as portas do inferno se abram. Sai da frente, porque maior é Deus dentro de mim. Não sou eu, mas Jesus que habita aqui dentro. E diante de Deus o diabo tem que sair. Está nervoso, pastor? Não. É que eu glorifico a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida. É a palavra dele. Minha irmã me fez lembrar algo interessante. Tesouro é a palavra do Senhor. Nós somos vasos de barro e carregamos dentro de nós um tesouro. Esse tesouro, ele é acima de tudo e de tudo. Esse tesouro é a palavra. E essa palavra tem que estar aqui dentro dela, que vai fazer com que nós resgatamos vidas que estão perdidas aí fora. E quando você abrir a tua boca, Deus é que vai, o Espírito Santo é que vai libertar, o Espírito Santo é que vai convencer a pessoa. Que Deus possa neste momento estar falando no teu coração. Se você ainda não conhece a Cristo, você tem andado com Cristo meio confuso e não entendendo porque a batalha, saiba que o inimigo vai trabalhar 24 horas para que você não chegue a Deus. Mas quando você clama ao Senhor, aceita a oração, receba o Senhor na tua vida, então você fortalece através da palavra. Porque é a palavra que você vai fazer você vencer. Para você passar por uma prova, você não teve que estudar o livro, então começa a estudar, não apenas estudar, mas alimentar o teu espírito, que através da palavra o inferno vai se prostrar, vai ter que sair. Meu Deus é maior do que o gigante, lembra disso? Vamos ler de novo? Simão Pedro respondendo disse, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Confessa, amém? Que é que ele confessou, tu és Deus vivo. Tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Tu és, esse que não está completando, mas eu completo. Tu é aquele de milagre, é aquele que abriu o mar, é aquele que fez as terras, os céus, é aquele que andou sobre a terra quando a terra sem forma e vazia, é o mesmo. Aleluia. É ele que do pó da terra nos fez, né? Ele formou.
soprou em nós o espírito de vida. E hoje somos obra semelhante a Ele. Somos inteligentes, somos capazes. É o mundo que faz que nós achamos que nós não somos nada. Exatamente. Somos improváveis, né? Aí nós, mesmo sendo improvável, nós já éramos escolhidos de Deus. Olha que coisa linda. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Você é precioso. O mundo fala que você não é nada, mas você é precioso. O mundo fala que teu casamento tá teu casamento é bênção. Olha para Jesus. O mundo fala que o teu filho não vale nada, só veio para envergonhar. Fala que o teu filho é uma bênção, que a Bíblia diz que nós somos uma bênção. O mundo nos destrói só em palavra, mas Jesus constrói pelo sangue que nos construiu, pelo sangue que derramou naquela cruz. Quem te deu fôlego de vida foi Jesus, não foi o diabo. O diabo nos odeia porque ele se deixou ser lançado lá de cima e que achou que poderia ser mais do que Deus. Nunca acha você que você é mais do que Deus, que você não precisa dele. Nunca diga isso. Não zomba de Cristo. Não fala assim, naquela igreja ali eu não vi nada. Realmente, você que foi com os olhos fechados não deixou ver, porque aonde você está, Jesus habita. Jesus está em todos os lugares, habita dentro de mim, dentro de você. Enquanto nós temos pensamentos carnais, pensamentos do mundo, palavras torpes na nossa boca, o inimigo sempre vai ganhar. E muitos perecem, morrem verdadeiramente antes de ser salvo. Preste atenção que Deus está falando com você através desta mensagem hoje. Lembrando que o inferno está 24 horas tentando impedir, ele tenta. Lembra que Deus não tenta ninguém, nem possa ser tentado. Deus não atenta ninguém e nem pode ser atentado. O diabo ele tenta. Jesus ele fez a obra, já está feita a obra do Senhor. De alegria na tua casa, de paz na tua casa, fidelidade na tua casa, um casamento abençoado, filho abençoado, uma aliança perfeita, que Deus fez aliança conosco, Deus nunca quebrou essa aliança conosco. Nós é que quebramos a aliança com Ele. Pelos nossos deleites. E quando a gente, pelos nossos deleites, a gente quebra a aliança, a gente entra dentro dessa da redoma. Aí realmente é só oração para que essa porta possa se abrir de novo. A Deus honra e glória. Espero e creio que o Espírito Santo possa te ter aberto os teus olhos nesta palavra. Creio que o Espírito Santo possa ter te mostrado um pouquinho daquilo que Deus tem falado conosco todo dia, só que a gente não quer entender. Muitas vezes a gente está na casa do Senhor, o corpo está na cabeça do Senhor, mas a cabeça está lá fora. A gente não entende, a gente sofre. Mas esse livro aqui vai fazer com que você vai vencer. Vai fazer com que você vai ser alcançado, que as bênçãos foram lançadas. A obra foi feita na cruz. Só depende de nós tomar a nossa cruz, a nossa parte, e trocar pela coroa naquele dia. Porque muitos têm trocado essa cruz por algumas propostas. E proposta não é promessa. Através da cruz tem uma promessa para você. Através da cruz tem um milagre para você. A Bíblia diz e já foi dito. As bênçãos foram lançadas no Monte Gerazim. Então a bênção é tua. Para de correr atrás de bênção. A bênção que vai te alcançar. Salva você. Às vezes ele está na casa do Senhor querendo salvar todo mundo. Mas nem nós a gente conseguiu salvar ainda. Então viva verdadeiramente os projetos de Deus. Comece a salvar a tua vida. Para que a obra seja perfeita na tua vida, você começa a salvar a tua família. E é dentro da nossa casa o primeiro ministério. É dentro da nossa casa, é a primeira igreja. Nós temos que ganhar a nossa família para Jesus. Lembrando, sempre lembrando. A porta do inferno está sempre aí tentando impedir. Mas o braço poderoso é a teu favor. A mão estendida está sobre você. A mão do Senhor está sempre assim, ó. Onde eu estou? A mão do Senhor está sempre estendida sobre nós. Não queira você segurar na mão do Senhor.
Sabe por quê? Vou buscar... E você entende o que eu vou te falar aqui agora. Se eu falo assim, Senhor, toma a Bíblia pelas mãos. Guie meus passos, Senhor, muda minha história, muda minha vida, que foi isso que eu falei em 2020, em maio de 2020. 2020. Mas está em 21 e 21 anos. Eu falei, Senhor, se tu existe, muda minha história. Eu estava em casa, em desespero. Então, se tu existe, muda minha história. Foi o momento que o Senhor estava com a mão estendida. E ali, se eu falei isso, não foi o momento que eu levantei a minha mão espiritual. O Senhor segurou. E não me soltou mais. E quando você fala com a boca, espiritualmente, Deus entra ao nosso favor. Deus só espera você chegar a Ele e clamar por Ele. E naquele momento eu levantei a minha voz e falei, Senhor, se tu existe, muda a minha história. Ele estava com a mão estendida, que a Bíblia fala que está com a mão estendida. O Senhor me tomou pelas mãos, lembra? Ele não me soltou. E eu agarrei na mão do Senhor e não vou soltar. Só que muitas das vezes a gente fala, Senhor, preste atenção, pode acontecer com você. Muitas vezes a gente falou, Senhor, toma pelas mãos, o Senhor tomou. Só que vem batalha, vem luta. E o inimigo muitas vezes vem com proposta que parece agradáveis, carnais aos olhos. O que muitas vezes as pessoas fez? Porque foi numa festa, o irmão falou, rapaz, você lá, onde você é crente, você bebia, você fumava. Lembra aquela lá, lembra aquele outro ali, né? Vice-versa. Né? Lembra? Era bom. E o que ele faz? Ele solta, ó. O Senhor, eu creio que a mão do Senhor até faz isso aqui, ó, para não soltar, mas eu quero soltar. Mas a mão do Senhor permanece. E quando eu solto da mão do Senhor, aí é complicado. O que o Senhor quer dizer com isso? Não solta da mão do Senhor, porque Ele nunca vai soltar da tua. O Senhor nunca te deixou, o Senhor nunca te abandonou, o Senhor nunca te rejeitou, o Senhor nunca fez acepção de você. Por mais que você fez errado na casa de Deus ou saiu, você pecou. Deus não ama o pecado, mas Ele te ama. Até o toque da última trombeta, a mão dele está aberta e estendida sobre você. Ele está só esperando você erguer tua mão. Erga a tua mão e seja salvo, porque a salvação já foi declarada quando houver as duas de cima a baixo. Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada, aliás, um dia abençoado, uma noite abençoada em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa fazer você entender esta mensagem. Eu creio. Amém? Fique na paz do nosso Senhor.